Muito bem. Rafael, vou te colocar aqui como anfitrião também. E aí, se você quiser e puder, também pode ir me ajudando a trazer o pessoal aqui para dentro, conforme forem chegando. Hum, Muito bem. Então, estamos gravando. Então, bem-vindos e bem-vindas, boa noite. Para iniciar, assim, trago alguns convites, como eu estava falando, que vocês fiquem bem confortáveis para escrever pelo chat, né? Vai ter alguns momentos aí que eu posso eventualmente ler e trazer vozes aqui para dialogar com a gente, porque é uma intenção bem circular, como eu falei também. Então, vamos nessa. Então, eu sou a Carol Silva, para quem não me conhece, acho que por enquanto todo mundo me conhece. E hoje eu vou conduzir aqui esse webinar com muita alegria, né, com meu convidado mais que especial, Rafael Monteiro, que se disponibilizou assim com uma generosidade imensa para vir aqui compartilhar um pouquinho, né, ou um pocão, né, daquilo que ele traz na bagagem profissional e pessoal dele. Então, estou muito feliz com essa possibilidade. E queria dizer assim que esse encontro não tem nenhuma intenção de venda, né? No final a gente não vai falar, agora a gente vai fechar um grupo, nada contra isso, mas acho importante trazer, né? A gente não está vendendo nenhum curso, nada disso, não tem essa intenção, mas ser um espaço de partilha circular mesmo, né? Eu estava me aquecendo aqui, né? Me lembrando da conversa que eu tive com o Rafael, né? Um primeiro momento para a gente alinhar as ideias. E aí hoje estava me lembrando disso, assim, que eu achei importante trazer, que não tem essa intenção de venda, e etc. E me lembrei do Mário Sérgio Cortella, né? Ele fala que afeto e conhecimento são duas coisas que se você guarda, você perde. Então, conhecimento e afeto, guardou, perdeu. Então, a intenção é que a gente possa, né, compartilhar para não perder aquilo que a gente sabe e aquilo que pode se multiplicar entre a inteligência desse coletivo que se junta aqui hoje. Então, durante a nossa conversa, a gente pode ler aí os comentários, então fiquem à vontade para colocar as reações dos emojis. Será um prazer também ler as contribuições e as perguntas que vocês tiverem. E o tema que vai embalar esse encontro, né? Um encontro sobre diálogo e CNV. CNV, para quem não sabe, é comunicação não violenta, uma abordagem da psicologia. Então, o tema diz do conflito ao encontro e do confronto à conexão, um olhar sobre como o diálogo pode abrir caminhos diante das dificuldades de comunicação que afastam as pessoas, que nos desconectam nas nossas relações. Aqui do meu lado eu pratico há um tempo, né, e fomento grupos de prática de comunicação não violenta. E, como eu falei, temos hoje a alegria de receber o Rafael Monteiro, que, minha gente, é especialista em comunicação e relacionamentos interpessoais. Ele é mestre e doutor pela USP, é professor convidado da Universidade Presbiteriana Mackenzie para treinamentos corporativos sobre esse tema, pesquisador bolsista aqui no INPE, em São José dos Campos, onde ele investiga métodos para aumentar a compreensão interpessoal, o engajamento e a colaboração. Autor de um livro também, que é O Poder do Diálogo, como ter conversas difíceis sem ficar desconfortável ou começar uma briga. Então, Rafael, vou passar aqui para você dar boa noite para o pessoal, né? Se você quiser e puder. Legal. Boa noite, gente. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Agradeço, em primeiro lugar, a Carol por este convite, por essa oportunidade, e espero que a gente possa aproveitar juntos essa breve hora que a gente tem aqui para trazer algumas reflexões, poder pensar um pouco sobre as nossas práticas de relacionamento interpessoal, e quem sabe levar conosco alguma coisinha de diferente desse encontro. Boa, essa é a nossa intenção também, Rafael. Então vamos nessa. Rafael, eu fico assim com a curiosidade de entender o que é que faz uma pessoa pesquisar e se Hum, dedicar, né, tanto sobre o tema do diálogo, né? Porque diálogo é algo que a gente usa, né? Uma palavra que a gente usa corriqueiramente. Diálogo, a gente vai dialogar, eu tive um diálogo, enfim. Será? Eu não sei muito se a gente entende muito bem qual que é a perspectiva dessa palavra e o arcabouço de elementos que tem por trás dessa palavra. Mas antes da gente uhum. entrar nisso, eu quero te perguntar
se você viveu alguma experiência em específico que te motivou a mergulhar nessa pesquisa, né, com profundidade quanto ao diálogo. Teve algo pessoal que te motivou? Teve. O pessoal foi mais profissional, na verdade. Eu me formei na área ambiental, eu sou graduado em gestão ambiental, e assim que eu saí da faculdade, eu trabalhei muito na área da conservação marinha, em ONGs, que uma delas com certeza vocês já ouviram falar, que é o Projeto Tamar. Então, que cuida das tartarugas. Depois eu trabalhei numa outra que chamava Biopesca, que cuidava de golfinhos, e trabalhei no Projeto Albatroz, que cuida de aves marinhas. E nesse trabalho, ali a gente tinha que estabelecer a colaboração com as pessoas, né? Diferentes pessoas para buscar ter essa interação próxima para a gente poder tentar resolver os problemas que aqueles animais estavam enfrentando. Então, golfinho e tartaruga caem muito em rede de pesca e acaba morrendo, ou mesmo os filhotes nas áreas de desova têm dificuldade por conta da interação com turistas, tem um monte de desafio. Então, a gente precisava fazer um trabalho de interação com um público diverso, usuários de praia, moradores de condomínios, pescadores, para poder mostrar a importância desse trabalho, ter a colaboração das pessoas e a gente tentar resolver ou pelo menos minimizar o problema. Mas, ao longo desses anos trabalhando nessa área, eu e meus colegas, assim, a gente se deparava com três públicos diferentes. O primeiro público era aquele que sempre que a gente ia conversar, apresentar o que a gente fazia, já de cara gostava, de cara comprava a ideia, de cara queria saber o que que eles poderiam fazer para estar junto com a gente, vestir a camisa e cuidar do meio ambiente. Mas tinha outros dois grupos que me incomodavam. O segundo grupo eram de pessoas que quando a gente chegava para conversar, até aceitavam conversar com a gente, mas não tinham muito interesse. Sabe quando a gente está andando na rua e aí tem aquele pessoal com algum coletinho assim de ONG, aí eles param a gente na rua perguntando: "Ah, você tem um minutinho para conversar?" Você fica meio sem jeito de dizer não, aí você fala: "Tá bom", mas enquanto a pessoa está falando, você só está pensando em como que você vai dizer para ela com educação que você precisa ir embora. Então você não está prestando atenção de fato. Então eu encontrava muita gente assim, e eu não entendia por que que as pessoas não estavam preocupadas ou não conseguiam se preocupar tal como a gente se preocupava com as questões ambientais. E tinha ainda um terceiro público, que eram pessoas que discordavam do que a gente fazia, que achavam que o que a gente fazia era perda de tempo e perda de dinheiro, tinha problemas mais importantes, mais sérios de serem enfrentados. E aí foi isso que me levou a tentar entender por que que a gente não estava conseguindo acessar essas pessoas? O que que a gente estava fazendo ou deixando de fazer que não estava criando esse vínculo, essa colaboração? Então, eu entrei no mestrado, me encontrei com a teoria do diálogo, é um campo científico, que aí foi me dando pistas e eu pude entender o que que a gente estava fazendo de certo e o que que a gente estava fazendo de errado sem perceber que estava fazendo. Então a gente estava contribuindo muitas vezes, apesar da gente ser muito educado, apesar da gente ter uma intencionalidade muito boa, conversando, se comunicando com esses dois públicos desafiadores, algumas técnicas que a gente usava acabavam fazendo com que as pessoas se afastassem ao invés de se aproximar. E ali, quando eu descobri essa resposta, aí que eu virei essa chavinha e entendi que eu queria entender melhor esse campo para que a gente pudesse desenvolver conhecimento para aplicar na área ambiental. Mas quando eu fui me aprofundando nele, eu vi que não tinha tantas técnicas quanto eu gostaria. Eu gosto muito de técnica, eu gosto de saber como é que a gente põe a mão na massa, o que que eu faço na hora de comunicar que vai dar certo ou não. E aí eu fui experimentando técnicas, fui criando um método, e conforme eu fui experimentando, eu vi que não os mesmos erros que a gente cometeu interagindo com as pessoas no campo ambiental eram erros que as pessoas cometiam em outros campos, trabalhando dentro das empresas, dentro das famílias, quando a gente se relacionava com um familiar. Então são desafios
gerais, assim. E isso que me fez transcender o campo ambiental. Até hoje eu trabalho com ele, mas o meu centro mesmo de investigação, de pesquisa e de atuação é na área de comunicação e relacionamento interpessoal. Então, trabalho com pessoas da área ambiental, trabalho com pessoas do corporativo, já trabalhei com pessoas nessa área mais pessoal, familiar, de relacionamento com pai, mãe, irmão e assim por diante. Então foi isso que me levou para esse lugar que eu estou até hoje, que é um campo ainda com muito espaço para aprender, apesar da gente achar que sabe dialogar, tem muito espaço para a gente investigar e entender melhor como superar os obstáculos. Nossa, me vem várias coisas assim, né? Você sabe que te ouvindo, Rafael, eu fico pensando eu uso sempre a analogia de uma caixa de ferramentas, né? Usando muito o que você falou agora no final, né? Nossa, você que é uma pessoa que está há um tempo estudando, mergulhando, ainda fala assim, ainda tem muito, né, para estudar, para aprender, para praticar, né, como um método. E eu gosto da analogia da caixa de ferramentas, sabe, Rafael? Até nessa cena que você falou, na rua, né, de coletinho, vai parando as pessoas, como que a gente consegue se conectar, como que não gera conexão e assim por diante. Mas a caixa de ferramentas, né? Tem um estudo do MEC, né, que fala da nossa formação integral. E nós, 30 mais para frente, tem os dados que apontam um grande déficit nessa formação integral, em especial no item emocional. Por que a caixa de ferramentas? Quais são as ferramentas que a gente aprendeu, né? Muitas vezes a gente aprendeu a falar, mas pouco a gente aprendeu a ter ferramentas de diálogo, de conversa e de escuta. Então, acho que é sobre isso, né? Se a gente olhar a nossa linha do tempo, assim como você trouxe, quanto tempo a gente está estudando, praticando, entrando em contato com ferramentas de diálogo, de CNV? Talvez é bem pouco, né, na nossa formação social, de sociedade humana e assim por diante. Então, realmente é algo que a gente precisa botar muito em prática, deslizar muitas vezes, para que a gente consiga que essa caixa de ferramenta vai sendo preenchida cada vez mais, né? Então, assim como a CNV, você falou sobre o diálogo enquanto método científico. Fala um pouquinho mais agora para nos elucidar, Rafael, o que que é então o diálogo? O que que quer dizer diálogo? Nossa, diálogo é uma dessas palavrinhas que ela é polissêmica, que a gente diz, né? Que ela tem muitos significados diferentes. Então a gente muitas vezes, quando usa essa palavra, às vezes não estava nem falando da mesma coisa. E antes de eu contar o que é diálogo, eu preciso dizer o que não é diálogo na perspectiva que eu trabalho, para ficar bem claro. Então, diálogo não é uma conversa entre duas pessoas, como geralmente se pensa por conta do prefixo de. A palavra, a raiz da palavra não é di, é dia. O David Bohm, que é um dos autores do diálogo que eu estudo, ele mostra qual é a etimologia da palavra. Dia significa através e logos significa ou conhecimento ou significado. Então, na definição que ele dá, diálogo seria o significado que nos atravessa, mas é uma das definições. Então não é uma conversa entre duas pessoas, pode ser entre três, quatro, cinco, 40, por aí vai. Também não é conversa amigável. Ah, é uma conversa que ninguém se desentende, que não tem conflito. O conflito ele é o combustível do diálogo. E a gente pode falar disso depois em mais detalhes. Diálogo também não é terapia. Então, no diálogo, apesar da gente falar de sentimentos, da gente poder externalizar o que a gente está sentindo, não tem a pretensão de ser um momento para a gente tratar de questões mais profundas, traumas ou qualquer coisa nesse sentido. Não é essa a ideia. Bom, então o que que é diálogo? Na perspectiva que eu trabalho, o diálogo é uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de conversar e uma forma diferente de se relacionar com o outro. Então vejam que está para além do que seria apenas conversa. É uma forma diferente de pensar da habitual. A gente, desde cedo, e essa foi a primeira descoberta que eu tive
quando eu comecei a estudar o tema para entender o que que a gente fez de errado lá no trabalho com a ONG. O que a teoria vai nos mostrar é que a gente vive numa cultura que é predominantemente antidialógica. A gente aprende desde cedo o contrário do diálogo, que é o debate. O debate é um modelo de conversa em que o meu interesse é, ao final, ter razão. A minha ideia é ser a vencedora sobre a do outro. E isso estabelece uma disputa, um duelo mesmo, em que a gente vai fazer vai fazer uso de uma série de estratégias para ganhar do outro, mesmo quando a gente não está com razão. Então, o exemplo clássico é o debate dos políticos. No diálogo, a gente então tem um pensamento que é mais aberto. Por quê? Porque no debate o que a gente tem é uma crença fechada, é uma convicção nas nossas próprias ideias que elas são as únicas corretas, as únicas adequadas, as únicas que devem ser seguidas não só por nós, mas por todo mundo. Então, o oposto disso é você ter um pensamento aberto, entendendo que aquilo que você pensa faz sentido para você, com base nas suas experiências de vida, com base nas suas vivências, mas não necessariamente faz para o outro. Quando a gente mantém esse pensamento aberto, então a gente estabelece uma conversa com o outro que é baseada na compreensão. Eu vou buscar entender qual foi ou quais foram essas experiências que o outro teve que o fizeram pensar da forma que ele pensa. Diferente do debate, que se eu já tenho convicção de que a minha lógica, que o meu pensamento é o correto, então a comunicação que eu estabeleço com o outro é a de imposição. Eu preciso mostrar para o outro que ele está errado e que a minha ideia está correta e que ele precisa passar a pensar como eu. E se eu estou no diálogo com um pensamento mais aberto e com uma conversa compreensiva, então eu estabeleço uma relação que é mais humana, que legitima a experiência do outro, que legitima o outro. Eu vejo o outro não como alguém que eu preciso dominar, como é no caso do debate, mas como alguém que, assim como eu, merece o respeito, merece o reconhecimento por ser um ser humano, apesar da gente poder pensar diametralmente oposto em tudo da vida, inclusive política, que é um tema super polêmico e que divide as pessoas nos dias de hoje, não só no Brasil, mas em muitos outros países democráticos. Então, isso que seria o diálogo. Ele é uma forma aberta de pensar, em que a gente não se apega às nossas próprias perspectivas como ideias únicas, estabelece uma conversa para se compreender e, portanto, estabelece um relacionamento que é de legitimidade e de colaboração. Nossa, e como entrar nesse lugar assim, né, de curiosidade e interesse pelo que a outra pessoa está fazendo, né? Levando em conta o momento que a gente vive, do touch, do controle remoto, que o tempo inteiro muda a chave, e a nossa mente muitas vezes fica nesse lugar, né, de que a gente não tem nem paciência e espaço interno para ouvir atentamente outra pessoa e então estabelecer um diálogo, né, que é esse lugar de troca que você está falando. Você trouxe lá anteriormente o que foi o primeiro combustível, assim, né, essa cena de você na rua lá, enfim, do colete. Eu voltei lá agora e me fez lembrar, Rafael, diante de tudo que você comentou também agora na sequência sobre o que é o diálogo, a pergunta que é como é que a gente entra numa conversa? Com que mente? E como que a gente faz para perceber que eu entro já com a cabeça fechada? Muitas vezes eu entro numa conversa para escutar, mas no sentido de vou escutar para ver o que eu concordo e o que eu discordo. Então, dar a resposta, né, daquilo que rege os meus valores, as minhas crenças. E aí eu entro, na verdade, não é num diálogo, né? Eu entro sempre nessa Uhum. perspectiva mais competitiva, né, num debate. Como que você tem alguma dica que pode ajudar a gente a perceber mentalmente como que a gente entra e como a gente pode ressignificar esse lugar para estabelecer um espaço de diálogo? Sim, a gente precisa reconhecer como é que funciona o processo habitual da nossa maneira de pensar, de ser afetado emocionalmente pelo outro, principalmente quando há discordância, e como que a gente reage. Esse é o lugar que a gente está muito bem treinados. Então, muito resumidamente, funciona assim: quando a gente ouve
uma ideia, uma perspectiva da qual a gente discorda, que não faz sentido para a gente, isso nos afeta emocionalmente. A gente vai sentir um frio na barriga, a gente vai sentir o coração acelerar, a gente vai ficar com raiva, indignado, frustrado, já vai querer sinalizar com a cabeça em negativo, vai bufar, vai virar os olhos, no limite vai querer até levantar da cadeira e ir embora. E isso acontece porque há literalmente uma questão fisiológica. Quando a gente escuta algo que é contrário ao que a gente pensa, isso desafia a nossa identidade, porque as nossas ideias, as nossas perspectivas, as nossas crenças, nós nos identificamos com elas. O que isso significa? Significa que a ideia que eu tenho, a perspectiva que eu tenho, não é apenas uma ideia ou uma perspectiva, ela sou eu. É por isso que quando alguém discorda do que eu penso, e fala mal, faz uma crítica, a pessoa não está fazendo só uma crítica ao que eu penso, ela está fazendo uma crítica a mim. Eu estou identificado com a ideia. Por isso que eu sinto esse afeto negativo. E se eu não me dou conta desse ciclo, ele é muito imediato. Eu recebo essa crítica, sinto que eu estou sendo atacado, e o ser humano, quando está sendo atacado, tem as respostas básicas mais primitivas, que é de contra-atacar ou de se retirar. Então, a luta ou a fuga. Tem também a questão da paralisia, mas em geral a gente fica nessas duas. E aí, o que que é a luta? A luta é o debate. Eu vou dizer que o outro está errado, eu vou dizer que não é assim, eu vou reforçar que a minha ideia é a mais interessante, é a mais verdadeira. Então, a gente, para poder ir quebrando este padrão, e é um padrão de pensamento, conversa e relação que a gente está muito bem acostumado, muito bem treinado desde cedo, a gente precisa ir ganhando consciência dele. Então, quando a gente for entrar numa conversa, existem algumas pré-condições que antes dela, principalmente se a gente sabe que elas são difíceis, a gente pode já colocar em prática. Então, a primeira delas pode parecer óbvia, mas não, mas assim não é, que é você precisa ter vontade de dialogar com o outro. Você precisa ter vontade de ter uma conversa aberta com o outro. Se você não tem essa vontade, se você está pensando que vai conversar com o outro, já está sentindo aquele friozinho na barriga, já está querendo se preparar para falar mais alto, você já não está no lugar do diálogo. Então você precisa ter essa vontade de eu quero me encontrar com o outro para ter uma conversa diferente. O que ajuda a ter a conversa diferente é o respeito. Mas não, o respeito é outra palavrinha que ela tem um significado que a gente usa de uma forma que eu acho que é perigosa. No senso comum, a gente entende respeito assim: ah, eu respeito você pensar diferente de mim, então você vive a sua vida lá longe, bem de mim, e eu vivo aqui e pronto. Isso não é respeito, isso é uma tolerância à distância, né? O E é respeito subjetivo também, né? também. O respeito aqui no diálogo é no sentido que traz um outro pensador chamado William Isaacs, que ele resgata também a etimologia da palavra. Respeito vem de respecere, que significa ver de novo. E eu acho muito bonito isso, porque ter respeito por alguém significa você ver de novo a percepção que você tem dessa pessoa, a interpretação que você tirou dela. Então é ir contra aquele ditado popular que diz que a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão ela é cheia de buracos. Geralmente é de um encontro muito rápido. A gente se cumprimenta numa festa, a gente se vê numa apresentação. É algo que não nos permite conhecer verdadeiramente a pessoa. Então, respeitá-la é ter uma segunda, terceira, quarta, tantas impressões quanto forem possíveis. Isso já ajuda bastante a gente não ir com uma interpretação formada sobre o outro, dizendo que o outro é isso, o outro é aquilo, e caindo na armadilha que também é muito colocada na CNV, que é de julgar o outro. Junto com essa abertura e o respeito, é preciso a curiosidade genuína. É você querer entender por que que aquela pessoa que discorda, que você discorda, acredita naquilo que ela acredita. O que que ela viveu que fez ela chegar naquela compreensão? Com quem que ela aprendeu aquilo? Por que que é tão valioso para ela se para a gente não faz sentido, tá errado ou até a gente abomina? É uma ideia que a gente acha que não deveria nem existir, mas por que que para o outro faz? Isso ajuda muito. E tem um quarto elemento aqui, uma pré-condição que é fundamental,
que é a gente lembrar que o outro é um ser humano como nós. E por que que isso é muito, muito importante, gente? Talvez se a gente só lembrar dessa e esquecer das outras, a gente já consegue entrar em diálogo. Porque quando a gente encontra alguém que pensa diferente, e a gente entra no debate tentando mostrar para o outro que ele ou ela está pensando do jeito errado, tem que pensar como a gente. O outro resiste, porque da mesma forma, lá do outro lado, ele também nos interpreta como alguém que está errado e que precisa convencer a gente de que a gente está pensando de uma forma torta. Ficam os dois lados disputando. É muito fácil a gente passar a perceber o outro como alguém que é perigoso, como alguém que é um inimigo. Isso é conhecido como a síndrome da inimização. Tem um autor chamado Adam Carrein, ele trabalha com colaboração, com mediação de conflitos internacionais, inclusive em contextos bem difíceis de guerra e tal. E a síndrome da inimização é isso, é você começar a ver o outro que é diferente, que discorda de você, que não aceita suas ideias, como um inimigo. E o inimigo é quem? É aquele que traz perigo para mim e, portanto, ele deve ser Hum, controlado ou, no limite, deve ser exterminado. Isso é péssimo. O oposto disso é lembrar que o outro é alguém como eu, é um ser humano que teve experiências de vida diferentes, que o fizeram pensar de uma forma diferente da minha e que nessa humanidade a gente é igual. A gente pode ser diferente em todo o resto, mas nessa humanidade a gente é igual e isso nos permite buscar acessar e compreender o outro. E aqui é muito importante entender que compreender é diferente de concordar. Eu posso fazer o esforço de te ouvir, de entender as suas ideias, e ainda assim, ao final do diálogo, eu continuar pensando totalmente diferente de você. O diálogo não pressupõe consenso, não pressupõe concordância. hum. É isso. A gente, nossa, quanta coisa, né? A gente fica na beiradinha da cadeira, estamos acostumados a esse lugar só de escutar para discordar, para concordar, né? Como eu falei, mas diante de tudo isso que você está falando, tem essa perspectiva que é criada, eu acho que socialmente também, até nos filmes, nos desenhos infantis, do vilão e do bonzinho. Uhum, Basta a gente pensar nesse momento para quem que geralmente a gente passa a torcer. Muitas vezes é pro vilão, não é? E a outra perspectiva é o quanto a gente cai facilmente nesse lugar da punição que você falou. Quando eu não concordo, mexe com os meus valores, mexe comigo, né? Então, se alguém está fazendo algo que diante dos meus valores está errado, essa pessoa é o meu inimigo e a gente vai para esse lugar de punição facilmente. Porque será que a gente vê isso nos filmes? Será que a estrutura social, a gente tem isso como algo normalizado? Porque da onde que a gente aprende? Como que a gente aprendeu isso, assim, né? A gente vai para esse lugar automático. Então, se não parar para perceber e entender que tem outras maneiras de se relacionar que não seja essa e de compreender algo internamente que não seja só esse lugar, nossa, abre um caminho gigante, né? Essa caixa de ferramenta ela se preenche muito mais. Então, na CNV, né, a gente fala que esse lugar de punição, automaticamente as pessoas passam a reagir manipulando, né, querendo barganhar, querendo punir, inclusive, a outra pessoa, né? E como que a gente faz para perceber e abrir essas possibilidades? Eu acho que isso que você falou sobre a diferença de concordar, compreender isso para mim é libertador, assim, sabe, Rafael? Porque na medida que eu passo a perceber que eu posso discordar totalmente de alguém e ainda assim conviver e ouvir tranquilamente essa pessoa, isso é libertador mesmo. E aí eu passo a realmente a trazer uma maneira de me comunicar diferente. Eu posso discordar. E essa pessoa, eu posso me relacionar com essa pessoa. Quantas vezes, né? Quantas pessoas eu me deparei, imagino que talvez vocês também aí nas eleições, que a gente teve uma grande separação. Então, muitas pessoas da minha família num lugar de pensamento completamente diferente que o meu. Então, como que eu olho para essa pessoa sem isolar essa questão, olhando ela como um ser humano, uma ser humana, né, como você trouxe, Rafael? E ainda assim, mesmo não concordando, manter o diálogo, manter esse lugar de respeito e de conexão, né? Através daquilo que une, através né, de tantas outras possibilidades dessa conexão humana.
Então, um respiro aqui, que tem uma pergunta aqui no nosso chat para a gente continuar. Marli trouxe. A vontade de conversar precisa ser de duas vias, ou não importa? Então, eu vou ler de novo. A vontade de conversar precisa ser de duas vias ou não importa? É A uma ótima Regiane pensou a pergunta. mesma coisa. Uhum. Obrigada, Esse é Marli. um, esse é um ponto importante, que é uma espécie de limite do diálogo. Se a gente está dizendo que o diálogo é uma forma de interagir com o outro, que eu não imponho, que a imposição é o lugar do debate, então o diálogo ele não pode ser imposto, certo? Eu não posso chegar para o outro e, olha, você tem que dialogar comigo. Você não está dialogando comigo. Aí eu já tô agindo de modo incoerente. Então o diálogo, por princípio, ele é sempre um convite. E por ser sempre um convite, ele está suscetível ao aceite ou não do outro. Então o outro pode dizer não para a gente e a gente vai respeitar. Tem o tempo de cada um. Há algumas técnicas, principalmente, eu diria, a técnica da escuta ativa, que pode facilitar o aceite desse convite pelo outro, essa abertura. Então, já tive casos que eu particularmente vivi e já vi isso sendo realizado por outras pessoas, em que há um dos lados que está muito resistente, não está aberto, não está nessa via de mão dupla. E é assumido da parte da pessoa que está interessada em dialogar a escuta. Ela não vai dizer o que ela pensa, ela não vai discordar, ela não vai concordar. Aliás, eu passei por isso, trazendo esse gancho que a Carol trouxe da eleição lá de 2018. Tinha uma pessoa, um familiar muito querido, muito próximo, que pensava diferente, ia votar num outro candidato diferente do meu, e apesar de eu já trabalhar com diálogo, a gente teve umas três conversas que foi assim um debate, daquela que estraga o almoço de domingo. E isso pode ser um fator, assim, né, mais difícil. A gente acha que geralmente é difícil dialogar com o diferente, que é muito diferente, mas eu diria que é mais difícil você dialogar com aquele que você acha que é igual, porque é da sua família, porque é do seu grupo, mas que tem uma ideia importante diferente. Aqui você é mais intolerante com essa pessoa, porque como assim? Ela é alguém como eu, é alguém do meu grupo, é alguém do meu time, é alguém da minha família, ela não pode pensar diferente. Então a gente fica querendo convencer o outro. Então a gente teve essas três conversas que foram muito ruins, até que eu consegui relembrar daquilo que eu mesmo trabalho, e o diálogo é isso, né? Essa capacidade da gente ir se revendo, percebendo as escorregadas que a gente dá. E aí na quarta conversa, assim que a gente começou a conversar e surgiu o tema de política, eu assumi essa postura de só ouvir. Então tá bom, me explica por que que você pensa desse jeito. Fui fazendo perguntas e no começo meu parente até estranhou, né? Porque a gente já tinha tido três conversas bem difíceis. Ele foi dando respostas iniciais assim meio ressabiado, porque não sabia se eu estava preparando ali uma investida, uma rasteira, mas eu fui mostrando que não, a minha intencionalidade era ouvir e a conversa inteira foi isso. Eu buscando compreender da onde que vinha o sentido dele. Depois a gente teve mais uma conversa nesses mesmos moldes e mais uma. Foi nessa terceira que ao final dela meu parente virou para mim e falou: "Tá bom, Rafa. Então agora me explica por que que para você faz sentido votar no candidato que você vai votar." O diálogo, a gente precisa entender que ele não é necessariamente espontâneo. E quando a gente é do mesmo grupo, pensa muito, já tem uma intimidade, mesmo que a gente não pense igual, mas a gente tem ali alguma conexão já bem estabelecida, tem chance de uma conversa, duas, ser suficiente para a gente se compreender e até definir cursos de ação. Mas quando a gente tem diferenças muito importantes, vai ser preciso tempo. E aí, isso é bem contrário àquilo que a Carol já evidenciou muito bem, que é a cultura da pressa que a gente vive. A todo momento a gente está correndo, o esquema do celular, da gente está sempre passando, passando tudo, querendo viver tudo. Isso mais nos leva a ficar presos nas nossas certezas, portanto, aquele pensamento do debate, e nos afasta do diálogo. Então, esse é um ponto importante assim da gente ir exercitando, entendendo e entendendo que sim, a gente vai encontrar com pessoas que naquele momento específico ela não está aberta para dialogar com a gente.
Mas não é porque naquele momento ela não está aberta que ela nunca estará. E aí a gente tem que tomar cuidado para não entrar na lógica de julgamento. Aquela pessoa não tem como, ela é cabeça dura, não dá para falar com ela, tá vendo como eu tenho razão? Aqui você já está transformando o outro no quê? No inimigo. Então, cuidado. Se a gente faz a nossa parte, a gente tem chance de afetar. Esse aqui é um termo bacana, vindo lá do filósofo Baruch Spinoza. A gente afeta na expectativa de que o outro se abra para dialogar conosco. Mas é uma expectativa, é uma esperança. Não há garantia de que o outro vai aceitar esse convite. Boa, obrigada. Marli, se você quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade e todos os demais também. Você trouxe um ponto anteriormente sobre o conflito, Rafael. E aí eu quero trazer um pouquinho sobre esse ponto que você falou, dessa conversa, dessa cena, né? Dessas cenas de várias conversas que você teve com esse parente, que no primeiro momento parece que bate algo muito emocional. E muitas vezes, quando bate, algo toma conta de nós, muitas vezes a raiva, né? Alguma emoção, algum sentimento muito forte, e nem sempre, talvez, a gente pode dar conta de, naquele momento, ter essa abertura, né? Então, você falou assim, pelo que eu contei, foi mais de seis conversas que Uhum, vocês tiveram, né? Então, essa coisa assim de volta para casa, descansa, talvez você pensou sobre isso, seu parente também pensou sobre isso, aí dá uma esvaziada, aquilo decanta, aí volta de novo, e aí você vai encontrando um outro lugar, um outro espaço, que eu acho que é esse o convite, né? Da gente não ir para esse lugar de desistência e só compartilhar, como se fala, rotular, né? A pessoa como algo que eu afasto de mim, me desconecto, e é impossível eu me conectar de novo porque essa pessoa pensa muito errado, e porque essa pessoa, inclusive, merece a punição, que é o meu silêncio, que é eu cortar a uhum. relação, né? Mas aí também tem um limite. Para você, na sua perspectiva, existe um limite de que tipo de relação a gente luta ou trabalha para manter, ou tem algum tipo de relação que a gente fala assim, ah, gente, talvez não valha a pena, talvez não faça sentido, talvez a melhor opção é eu me calar, me afastar. Como que é isso para você? Essa é Tem um uma limite? pergunta. Essa é uma pergunta ainda. Eu tenho só uma resposta provisória. Tenho pensado sobre ela desde o doutorado. Não encontrei algo que seja muito fechado. A resposta que eu tenho é: o limite é o limite de cada um. Só que aqui tem um detalhe importante, porque tem uma armadilha que a gente pode cair, que é a de achar que, meu limite já foi, não tô afim. E aí a gente não faz esforço. Isso é perigoso. E tem pessoas e vejam, o nosso limite ele varia de dia para dia. Tem dia que a gente acorda, tá bem, tô legal, recebi uma patada do outro, mas eu consigo. E tem dia que eu acordo, o outro olha para mim e eu já não quero nem conversar. Então a gente precisa ir treinando esse nosso olhar para entender a nós mesmos e ver qual é o nosso limite naquele momento para também não se autoagredir. Lembrando sempre esse cuidado para que a gente não se isole, racionalizando, justificando que a gente está se protegendo sempre. Então, a princípio é isso, mas é uma questão ainda, como eu disse, é uma resposta provisória. Tem pessoas, por exemplo, tem um caso, esse caso eu queria, assim, valeria super a pena fazer um estudo aprofundado de um músico negro estadunidense chamado Daryl Davis. Já ouviu falar dele? Eu não. Ele, ele é músico de jazz, tal. Ele tem uma história muito legal. Quem quiser, depois tem dois TED Talks dele na internet para vocês verem. Aqui, se eu for contar a história, eu vou pegar muito tempo. Mas, em essência, o que ele faz é ele dialoga com supremacistas brancos. Então, veja, ele se coloca nesse lugar para ir lá dialogar com aquele que nega a sua existência. Você pensa assim, poxa, olha o limite que essa pessoa tem de diálogo. É um limite que, por exemplo, eu acho que eu não teria. Eu não sei, eu acho que eu não teria essa coragem, essa disposição que ele tem. Ele tem, inclusive, por conta das interações que ele já teve ao longo dos anos, acho que mais de 200 pessoas já deixaram o movimento, porque entraram em contato com ele, entenderam
as perspectivas preconceituosas que tinham, reviram isso e, e saíram do movimento. Então veja como é importante o contato, mas esse é um caso extremo que eu falo, puxa, ele puxou todos os limites. Então valeria um estudo. Mas para a gente aqui no dia a dia, é isso, qual é o seu limite? Até onde você está disposto ou disposta a interagir com aquele que é muito diferente, com aquele que com ideias que te incomodam. Então, assim, cuidado para não cair nessa armadilha de tipo, ah, chegou meu limite, aí eu desisto fácil, né, na Ah, primeira batida do dedão, né, na uhum, quina, né, mas também qual que é esse limite que também não tira a própria integridade e o autocuidado, né, assim como o Renato colocou aqui, ó. Acredito que o diálogo é a possibilidade de ser com os outros, né, não é uhum, ser diante, mas é ser com, né? Por isso que na CNV a gente fala ah, do poder com, não poder sobre o outro, né? Então, como que as duas uhum. pessoas podem existir juntos, né? Diante desse processo aí. Muito bom, obrigada pela contribuição, Renato. Eu quero trazer aí um pouquinho do que a gente estava falando também sobre esse fator emocional, Rafael, que a gente falou. E tem uma coisa que é a raiva, né? Que a gente conhece bem, que bate e muitas vezes a gente perde o controle naquele momento. E a neurociência, e quero já te ouvir sobre isso também, Rafael, fala sobre o sequestro da amígdala, que é esse momento, não é a amígdala da garganta, né? Mas é uma parte cerebral que nos ajuda nas tomadas de decisões, nesse conteúdo mais emocional. Então, o que que é que a gente pode fazer de autocuidado, eu diria, quando a nossa mente nos sequestra, quando a gente vai ou para o lugar da fuga, que é a reatividade, ou também paralisa, tipo, não sei o que fazer com isso, ou que eu vou para o confronto, né? Então, eu sou movida por algo completamente instintivo, emocional. Existe algum caminho, né, para lidar com isso que é orgânico, físico até, né? Porque às vezes a mão enrijece, soa também, a gente começa a gaguejar, tem gente que dá dor no estômago ou sente dor aqui, enfim. E aí a gente vai Uhum. para a reatividade, né? Tem algum caminho que a gente pode começar a olhar para isso e criar ou novas maneiras de não ir só para a reatividade quando a gente está pensando em situações mais conflituosas? Tem alguma dica? Eu acho que tem dois pontos que são bem importantes. Tem um que é durante a conversa e o outro que é antes da conversa. Então, conforme a gente vai exercitando o processo de diálogo, e a gente pode até fazer esse exercício, é um exercício que eu sugiro nos meus cursos para o pessoal. É você pegar abrir a internet, o YouTube, qualquer vídeo de alguma pessoa que você sabidamente discorda dela, ela vai falar coisas que vão te incomodar. Então você dá o play nesse vídeo e observa quais são as primeiras reações físicas do seu corpo. Seu corpo dá sinais. Então, por exemplo, eu sei que assim que eu escuto uma ideia que eu discordo, dá um gelado que vem do umbigo e sobe até o começo do peito. É o primeiro sinal. Quando eu consigo reconhecer, aí eu preciso lembrar, pera, tá tudo bem, eu não preciso contra-atacar. Aí eu me seguro. Eu consigo segurar. Então, primeira coisa é a gente conseguir identificar qual é o sinal mais forte que o nosso corpo dá e que a gente consegue ter essa consciência. Ainda assim, haverá situações em que vai ser tão forte a emoção que a gente só vai se dar conta de que entrou no debate, na raiva, ou durante o processo e a gente já soltou um monte de coisa, já falou ali no meio da conversa, ou só depois. E tudo bem se isso acontece também. A gente não pode se cobrar a perfeição em termos do diálogo. Isso faz parte do aprendizado. Eu, que trabalho com tema, tem conversa que eu entro que quando eu vejo, eu falo, ih, já me passei. E aí, ali na hora, eu posso, olha, peraí, deixa eu reformular, eu não me expressei legal, aqui, desculpa, eu falei tal coisa, não foi bacana, eu já me retrato. Ou então, se a conversa acaba e todo mundo sai bufando cada um para o seu lado, refletindo depois, puxa, ali eu perdi e tal, não sei o quê, você já traz para a próxima conversa, você já inicia a próxima conversa
Não é necessariamente assim, nossa, tendo que pedir desculpa, se humilhar, não é isso. É você reconhecer qual foi a sua contribuição para o problema. No diálogo, a gente trabalha com a ideia de que toda situação conflituosa, ela se dá com o sistema de contribuição. Quer dizer que, de alguma forma, mesmo que tenha sido 0,00001%, eu fiz alguma coisa que também contribuiu. Isso é importante porque se eu reconheço isso, eu já mostro para o outro que eu não estou culpabilizando o outro por tudo. Ó, porque senão eu entro nessa lógica da acusação, da culpabilização, da punição, da correção. Você fez errado, você tem que se corrigir, você isso, você aquilo. Quando eu já chego falando, olha, aqui eu reconheço que eu fiz isso, isso e isso, então quero me retratar, eu quero reformular, sem esperar que o outro faça o mesmo. Aqui você já vai criando esse clima do diálogo para a conversa ser diferente do que foi. Porque se você chega nessa expectativa de, não, peraí, eu vou reconhecer, mas eu espero que você reconheça também, aí o outro não reconhece, você começa a acusar, já entrou no debate, já entrou na agressividade, a raiva já está voltando, já tá repetindo tudo de novo. E é isso que a gente muitas vezes não percebe. Sai da conversa com raiva, não percebe que contribuiu para o problema, culpabiliza o outro, cria o inimigo, não dá para conversar com ele e finda o relacionamento. A convivência fica até muitas vezes inviabilizada. Então, quando a gente começa a ver como que a gente está contribuindo para a situação, isso dá poder para a gente mesmo transformá-la. Uhum, uhum. Pessoal, uma respirada para saber como que vocês estão aí. Estão juntos aqui, juntas? Como que vocês estão aqui com essa troca? Bem, presentes, Muito perguntas, bom, muito bom. contribuições. Obrigada, Axel. Diga mais. Quem mais? Regiane está pensativa. Também estou super pensativa aqui. E também pensando, Rafael, no que a gente você vai falando, e aí vai me vindo também ideias, pensamentos aqui sobre esse lugar também, que muitas vezes, até nas coisas que eu escuto sobre o pessoal que começa a iniciar, ou tem uma crítica sobre, que eu acho valiosa também sobre a CNV, que é isso, então. A Kátia sugeriu fazer uma prática. Vamos fazer uma prática já, Kátia, obrigada. Que é esse lugar de tipo, não, que negócio de CNV? Eu vou ficar passiva demais? Agora eu vou só silenciar, ou ouvir outra pessoa falar e engolir aqui o meu desconforto? Ser essa pessoa, a boazinha, o bonzinho, né? E só suportar aquilo que vem, porque eu sou forte, porque eu tenho ferramenta, até muitas vezes para esse lugar de tipo olhar a outra pessoa de cima para baixo, né, numa hierarquia, mas antes de propor uma prática, queria que você comentasse qual que é esse equilíbrio também, né, sobre esse lugar de passivo, né? Isso quer dizer ser bonzinho, ou também existe alguma forma, ou melhor, como que você vê, Rafael, qual que é o limite disso, assim, também, né? Que a gente pode trazer para essa autorresponsabilidade, né? Você deu várias dicas, né? De dar abertura para o diálogo, e etc., mas também não entrar nesse lugar de passividade, né? Que também não se posiciona. Uhum. É isso, é sobre isso. A gente não pode confundir diálogo com passividade, não é o oposto, né? A gente precisa dizer o que a gente tá pensando, o que a gente está sentindo. Eu acho que a diferença fundamental aqui, que ajuda a gente a entender bem isso, especificamente quando a gente fala de raiva, né? Porque a raiva tem esse estigma de ser o lugar feio, o lugar de alguém que perdeu a razão, de alguém que, nossa, não dá para conversar, desequilibrado, desequilibrada. O que o diálogo nos ajuda não é apagar a raiva, suprimir a raiva, esconder a raiva, mas é falar sobre a raiva. Então tem uma diferença de você falar com raiva e de você falar sobre a raiva. Falar com raiva é você deixar sair um monte de julgamento, um monte de acusação, porque é a raiva que está falando por você. Diferente é você dizer, olha, isso que você fez me irritou, me aborreceu muito, eu não acho que é interessante, pá, 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 pá. E aí você está falando sobre a raiva. A gente pode usar as técnicas adequadas para isso, né? Mas essa demarcação
é o que te permite dizer para o outro e o outro compreender o que você está sentindo em primeiro lugar, não ser passivo, mas sim aquilo que está muito famoso, principalmente no ambiente corporativo, que é ser assertivo ou assertiva, né? Assertividade é a capacidade de você dizer o que você pensa e o que você sente sem atacar o outro, sendo respeitosa, sendo dialógica. Boa. O Renato colocou aqui uma pergunta. E aí, Rafael, antes de te passar já com a pergunta, se você já tiver em mente aí alguma ideia, proposta que a Kátia nos provocou aqui de trazer alguma prática, se você tiver, mas também posso compor com você, se você puder ir Tá pensando bom. aí. E o Renato colocou inquieta ações, adoro, e perguntou: a raiva pode ser um ponto de regeneração? Se você, então, aí uma das práticas do diálogo, que é também uma das mais desafiadoras, mas é aquela que nos permite, eu diria, essa regeneração, entender a regeneração como essa conexão consigo mesmo, para que a raiva não seja um veneno que você mesmo toma, e você mesmo produz e você mesmo toma, que é a técnica de readmirar. O que que isso significa? É você ser capaz de identificar o que você está sentindo, nesse caso a raiva. A raiva sinaliza para você que tem alguma coisa, não só a raiva, todos os sentimentos negativos sinalizam para você que tem alguma coisa que você acredita que é muito importante, que é muito valiosa, que está sendo desconfirmada a partir da fala do outro. Quando o outro, então, se eu penso A e você pensa Z, estamos em lados opostos, a hora que eu escuto você falando Z, vai vir um impulso da raiva. Ainda se eu escuto você dizendo, não, Rafa, você precisa pensar Z, você está errado de pensar A, por causa disso, disso, daquilo, vem a raiva, que é o que vai me ajudar a me defender, porque eu estou me sentindo atacado, como eu contei para vocês, porque eu me identifico com aquilo. Agora, se eu entro neste lugar do diálogo de, peraí, por que que a raiva está aparecendo? O que que é importante para mim que pode estar sendo desconfirmado pelo outro? Eu consigo identificar, pera, é porque eu acredito em A. O outro acredita em Z e eu não preciso pensar como ele. Tá tudo bem eu pensar diferente. Pronto. Isso é uma regeneração minha individual, mas da convivência, do relacionamento. Eu regenero essa capacidade de interagir com o diferente de modo a não cair no desentendimento, no ressentimento, no limite até no ódio, e que a gente consiga criar esse espaço para conseguir se compreender e, quem sabe, com futuras conversas, a conversa tem que ter continuidade, a gente chegar em algum lugar, talvez até em pontos comuns que existam entre nós, que nos permitam colaborar mesmo para resolver algum problema importante que nos afeta, seja dentro da família, dentro do trabalho ou, por que não, no país. Boa. Renato, se tiver mais algo diante do que o Rafael trouxe, fique à vontade. Pensou em algum exercício aqui, Rafael, que você gostaria de propor? Hum, Você tinha falado, né, aqui. sobre aquilo de abrir o vídeo e ver e como que isso ativa o nosso fisicamente, ter essa possibilidade. E aí eu posso compor com você. Aqui esse de abrir o vídeo é de assistir um vídeo de alguém no Hum, YouTube. Eu acho que aqui não daria porque cada um teria a sua particularidade. Seria uhum. mais um exercício individual. Eu acho que é uma prática assim para a gente fazer específica que dure pouco tempo. Acho que vai ser desafiador. Mas deixa eu tentar fazer o seguinte, eu acho que isso é um ponto importante, assim, dá para a gente tentar brincar um pouquinho para entender como é que a gente identifica diferenças. O diálogo nos ajuda nessa identificação de diferenças e tem um nível mais superficial, mas que é muito importante para a gente poder começar a exercitar essa capacidade de compreensão, que diz respeito aos significados. Então, vamos pensar aqui no tema. A gente falou do diálogo, já está muito orientado, a gente falou da regeneração, a gente não falou do conflito. Eu dei esse, a gente não definimos. Então, olha só, vou pedir para que as pessoas, eu não sei,
define, Carol, se é melhor pelo chat ou abrindo, mas que cada um compartilhe aquilo que pensa, qual é a definição que tem sobre conflito. Quando pensa em conflito, o que que vem na cabeça de vocês? E conforme Boa. cada um for compartilhando, ouçam os compartilhamentos alheios e vão verificando se tem semelhança ou diferença. Boa. Eu vou sugerir ser pelo chat mais para a gente cuidar do tempo, que fico com Boa. medo de, né, de espaçar muito aqui. Então, coloquem aí no chat, pessoal, e aí eu vou lendo aqui rapidinho para todo mundo poder ter a voz aqui. O que que você entende por conflito? Qual que é a sua definição de conflito? Vai, Kátia. Kátia colocou Oposição. oposição. Aham. Que mais? Não precisam pensar muito, não, gente. Não tem resposta certa. Não fiquem preocupados com gabarito. Discórdia. Discórdia. Impossibilidade de consenso e oposição mais ou menos agressiva, necessidades diferentes, a Leila, a incapacidade de prosseguir dialogando com quem eu discordo, um ponto de amaranhado. Uhum. Boa, mais alguém? Muito bem. Com esses seis significados, a gente já consegue. O que que a gente consegue observar? Parece que a gente tem a mesma definição, o mesmo entendimento de conflito, sobre o que significa conflito. O que que vocês acham? A concordância aqui, É, ninguém respondeu em nada igual, assim. nada igual. Estamos em conflito, então, minha gente. Walter colocou Porque olha que desencontro de opiniões. interessante, se eu entendo que conflito, como a Kátia colocou, por exemplo, são necessidades diferentes, e eu olho para uma situação em que há duas pessoas interagindo com necessidades diferentes, vai ser, não vai ser a mesma coisa de eu entender conflito como a Leila colocou, a incapacidade de prosseguir dialogando com quem eu discordo. O que que significa a incapacidade de prosseguir dialogando com quem eu discordo? Eu estou conversando com alguém, não dá para conversar mais, acabou a conversa. Isso é conflito para Leila. Se eu entendo que conflitos são necessidades diferentes, eu não estou dizendo que a conversa acaba. Então, aqui, pelo menos nesses dois casos, a gente tem definições bem diferentes do que significa conflito. Se a gente não acessa isso e a gente começa a conversar, não, a gente está em conflito ou a gente não está em conflito, a gente nem vai concordar. A gente não vai concordar porque a gente sabe o que a palavra é, uma palavra que a gente usa no cotidiano, mas a gente não está percebendo que está utilizando significados diferentes para a mesma palavra. E muitas vezes isso acontece. Muitas vezes isso acontece. A gente está achando que está se comunicando claramente, que tem a mesma definição, porque é uma palavra que todo mundo usa, mas não tem. E o diálogo, uma simples pergunta, como essa que a gente fez agora, pera, mas o que que é tal coisa para você? Quando você acessa a definição do outro e compara com a sua, você já pode notar que talvez vocês nem discordem. Já aconteceu muitas vezes em curso, em equipes que eu pude facilitar. Aconteceu uma vez a gente estava conversando, estava num grupo e tal, o pessoal começou, estava dialogando, era uma sessão de diálogo. E aí, um dos temas que surgiu era sobre o senso comum enquanto uma forma de conhecimento. Tem conhecimento científico, tem o conhecimento filosófico, religioso e o senso comum. E aí o pessoal começou a discordar sobre senso comum. O pessoal dizia, não, o senso comum é bom. E outro, não, o senso comum não é legal, a gente tem que tomar cuidado, as pessoas erram, não sei o quê. Até que eu peguei, parei, a conversa estava indo para o debate. O que que é senso comum para cada um? Não, senso comum é. E aí cada um foi definindo. E conforme cada um foi definindo e foram identificando que estavam falando de coisas
diferentes. Não, senso comum para mim é aquele conhecimento que as pessoas adquirem com a experiência e que merece ser reconhecido como válido. Não, para mim, senso comum é aquele conhecimento errado que a pessoa teve e que ela fica seguindo e que pode afetar a vida dela. Quando um ouve o outro falando, não, mas eu concordo com isso e você concorda com o que eu estou falando também? Sim, então a gente não está falando da mesma coisa. O significado para os dois lados fazia sentido e aquela discordância que estava acontecendo já foi resolvida ali mesmo. Por quê? Porque eles achavam que estavam discordando sobre determinado termo, mas estavam, na verdade, utilizando definições diferentes. Isso acontece, olha, mas muito. Se fosse para chutar uma porcentagem, dá para jogar uns 60, 70% dos nossos, pelo menos, conflitos iniciais, menorzinhos, se dá porque a gente acha que está falando da mesma coisa, mas não está. Se a gente faz esse simples exercício de, peraí, define para mim o que que é tal coisa. Você já consegue acessar e talvez verificar pontos de concordância e de discordância. Então, esse é um exercício simples, inicial, para depois a gente ir para um mais profundo, que é identificar valores, é identificar crenças, que aí faz o conflito ficar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais inflamado, e a gente precisa de técnicas também mais fortes, também mais profundas. Muito bom, Rafael. Nós estamos caminhando aqui para finalizar. Queria perguntar se tem alguém assim com o coração palpitando, que se não trouxer alguma coisa, não vai dormir à noite. Alguma pergunta, alguma contribuição, alguma celebração, alguma apreciação, um espacinho para ouvir. Não? Pode ser pelo chat também. Vamos ver aqui. Axel está adorando, eu também. Como levar isso para o ambiente corporativo, Rafael? Rápidas dicas aí que você puder nos dar. Já que temos que ter resoluções rápidas. Então, depende muito da situação. No ambiente corporativo, é muito importante que a gente, individualmente, leve, principalmente para aqueles momentos em que a gente tem mais tempo. Quando a gente não tem muito tempo, tem que tomar uma resolução rápida. Então, talvez a gente não vai conseguir dialogar tanto. Agora, o ponto que é importante de virada, que é o que eu costumo trabalhar nesse ambiente, nos treinamentos que eu ministro, é você ir formando as equipes, faz com que o tempo necessário para que o diálogo ocorra dentro da equipe numa situação de urgência seja muito menor e você consiga, via diálogo, ter compreensão e tomada de decisão mais acertada. Quando não, quando a gente não tem essa prática, não tem esse exercício, as pessoas vão para o lugar habitual, que é o lugar do debate, e aquele que tem mais poder é quem vai bater o martelo no final, vai tomar uma decisão, mas também vai criar algum ressentimento naquele que foi o perdedor. Isso é muito ruim porque cria dentro do time ou mesmo dentro da organização aquelas rachaduras que vão afetando com o tempo a colaboração, vai virando uma bola de neve que se a gente não ajeitar, pode pode afetar o sucesso da organização como um todo. Então é preciso exercitar individualmente, mas também essa questão de ir afetando e formando os times, e não só o seu time específico, quanto mais melhor, porque aí você cria uma cultura do diálogo dentro da organização. Boa, essa palavra cultura, eu acho que é muito importante. E quero aproveitar, assim, o ensejo e dar a dica que contratem o Rafael, minha gente. Rafael trabalha com isso e tem muito aí a contribuir, brincadeiras à parte, mas também estou falando sério. Eu acho que também, assim, penso que não tá de longe, assim, uma receita de bolo, né, Rafael, que a gente está trazendo, né? É um espaço circular, mas eu vejo como recursos, ferramentas para essa cultura cada vez se tornar mais comum a nós. E eu vejo isso como muito possível. Eu vejo muitas transformações acontecendo na minha vida através dessa perspectiva, né? Porque é uma maneira diferente de olhar para o mundo, para a vida e para as relações.
e de algum modo exige um esforço nosso, né? Eu volto ao que você trouxe lá no começo, né, Rafael? De que valeria, eu sempre falo isso, de que vale a gente ler os livros e não colocar em prática, né? É uma musculatura nova que realmente a gente precisa exercitar, colocar em prática e cada vez ir se familiarizando, né, e obtendo esses recursos para que a gente vai sentindo mais capaz de dar respostas diferentes, respostas mais adequadas, mais sustentáveis, né, para as relações. E eu acho que não tem como não falar também sobre autorregulação. Que recursos são esses que a gente pode buscar também? Porque como que a gente consegue parar para ouvir? Como que a gente consegue perceber isso que passa com o nosso corpo, que passa com os nossos pensamentos e tudo que a gente trocou aqui, sem ter um processo de internalização, de autopercepção, né? Muitas vezes é muito difícil para a gente mesmo. Mas existem esses caminhos, esses recursos, né? Eu vejo com várias possibilidades de autorregulação. Para algumas pessoas é processo terapêutico, para algumas pessoas, assim, vou dar uma corrida para liberar um pouco, e daqui a pouco eu volto para conversar com você de novo. Para outras pessoas, olha, eu posso conversar com você, voltar sobre esse assunto aqui amanhã? Então, para mim, resolve ir dormir, esperar isso, sabe, decantar, e aí amanhã eu consigo olhar com mais lucidez para essa situação e voltar para abrir espaço para o diálogo, né? Enfim, quais são os nossos recursos, né? A CNV traz uma perspectiva de troca de par empático, que é, putz, bater o conflito, tô percebendo que eu tô reativa, eu preciso esvaziar isso com alguém. Então, eu tenho um par com que eu falo, né? A gente fala assim, até uma palavra meio estranha, mas tipo, a gente vomita tudo aquilo que está nos passando e depois a gente consegue, com a ajuda desse par que nos vai escutar com empatia, que são esses sentimentos que estão presentes. Aí eu consigo me autorresponsabilizar pela situação, nomear o que eu estou sentindo, o que é que eu estou precisando cuidar, para conseguir me aproximar do outro, né? Então, às vezes, eu preciso primeiro cuidar de mim para conseguir dar conta de abrir espaço, de me aproximar, né, das outras pessoas em situações de conflito ou de discórdia, para que haja esse espaço de diálogo também. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento profundo pelo tempo, a disponibilidade de vocês. Rafael, onde que esse povo te encontra para fazer contato, para escutar mais você ouvir você falando, trazendo mais exercícios? Onde que a gente Vou encontra? colocar aqui o arroba no chat, é rafa3c.diálogo. Tem Instagram, tem TikTok, YouTube, um monte de vídeos curtos, rápidos, para a gente no dia a dia ficar lembrando e poder ir exercitando técnicas. E por ali também a gente pode bater um papo se alguém tiver interesse em treinamentos. Eu tenho tanto treinamentos em grupo como treinamentos individuais. Então, se tiver interesse de saber mais, é só me mandar uma mensagem, a gente bate um papo. Boa. Eu vou deixar também o meu arroba aqui do Instagram. Vira e mexe aí, até agora a gente está no processo de uma jornada de práticas de CNV, então quem quiser também falar um pouquinho sobre isso, fica super disponível, vai ser um prazer poder trocar com vocês. Rafael, gratidão imensa pela disponibilidade que você nos deu de te ouvir, de escutar tantas ideias da gente colocar em prática, né, e de abrir assim o campo de possibilidades do diálogo, da conexão. E eu quero apreciar a sua dedicação, né, em cuidar das relações, de olhar para as pessoas com humanidade, o quanto você tem se dedicado a isso. Eu acho que isso é realmente transformar o nosso mundo, né? O nosso mundo, talvez a gente não pense globalmente, mas nas nossas relações são os nossos pequenos mundos que a gente vai possibilitando, né, dar, como eu falei, respostas novas, mais significativas, gerando conexão. Então, muito, muito grata que você possa levar sua voz circular por muitos outros espaços, e eu fico muito agradecida por essa oportunidade. Então, para a gente encerrar, se vocês puderem, quiserem abrir o microfone e se despedindo junto aqui, Rafael, se tiver mais algo a trazer, quero ouvir Não, eu vocês. agradeço pelo convite, Carol. Valeu, obrigado pelas palavras. E obrigado a todo mundo que participou, mandou comentário, pergunta. Acho que é isso. A gente segue juntos nessa busca pelo aprimoramento. O diálogo ele é um caminho que a gente vai até o final da vida exercitando. Não tem fim. Então, faço votos que vocês exercitem, pratiquem, e assim eu não tenho dúvida de que a gente vai cada vez mais afetar
os relacionamentos à nossa volta e quem sabe a gente não consegue afetar espaços cada vez maiores, porque não o mundo. Com Muito bom, certeza. maravilhoso. Um Muito bom. beijo para vocês todos e todas. Obrigado, Axel. Um Tchau, beijo. tchau, obrigada, Tchau, gente. pessoal. Obrigada, gente. Boa Gratidão. noite a todos. Também, Boa noite, obrigada. Kátia, Renato, Valtair, Marli, Leila, Maria, Regiane, Axel, queridão, Eline, Kátia. Um beijo, minha gente. Tchau, tchau. Gratidão, Rafael. Valeu, Carol.